Dia 1º de março de 2024. Como o tempo passa, minha gente. Olha, nem dá para imaginar que já estamos no meio do ano. E por incrível que pareça, este ano está começando, já estamos aí em março, como eu disse, da mesma forma como esteve o ano passado. Somente com notícias ruins desse desgoverno, com uma política que só faz o Brasil andar para trás e que nos enche de vergonha, claro. Só para se ter uma ideia, não é o assunto de hoje, mas só para se ter uma ideia, hoje, reunido com o democrata Nicolás Maduro, o democrata segundo Luiz Inácio, o nosso presidente, ao invés de fechar a boca, voltou a criticar o que ele chama de punição coletiva ao povo palestino. Novamente criticou Israel. Parece que ele quer mesmo arrumar uma confusão além da que já arrumou. Porque tudo isso, no final da história, nos traz muito prejuízo. E ele sabe disso, porque a finalidade deles, não só do Luiz Inácio, como Nicolás Maduro, Daniel Ortega, essa turma, o que eles querem é acabar com a economia, transformar não somente a América Latina e principalmente o Brasil num país pobre, onde as pessoas acabem vivendo de doações do governo para viver aquela espécie de voto de cabresto, Só para se ter uma ideia, o Bolsa Família percentualmente teve um aumento maior que o aumento do salário mínimo. E o que significa isto? Manter o povo ali no cabresto. Eu vou votar no Luiz Inácio porque ele dá um Bolsa Família bom para nós. É assim que funcionam os países com ditadura. E nós já estamos, sim, politicamente falando, em uma ditadura. Quanto a isso, não resta a menor dúvida. Mas, entre vexames diplomáticos no Brasil, ou do Brasil, vemos aí, como consequência, uma vergonha, um constrangimento, um estrago na reunião do G20 que acabou ontem aqui em São Paulo. Nós vamos falar disso agora, especificamente, lembrando que com um currículo negativo de dar inveja a qualquer mandatário de esquerda, inclusive, Luiz Inácio vem acumulando aí desastres em sua conduta política desde que assumiu o governo há 14 meses. Não por falta de aviso, nós brasileiros estamos experimentando dessabores em nosso dia a dia, ainda com a esperança de que possamos acordar de um pesadelo. E essa esperança tem nome: Jair Messias Bolsonaro. Mesmo sabendo que ele está inelegível, mas ele sim vai influenciar positivamente na escolha de candidatos conservadores no próximo pleito de 2024 e também lá em 2026. Porque obviamente que a própria esquerda está sentindo no bolso o desando do Brasil. O desandar, melhor dizendo, do Brasil. Estão sentindo no bolso o peso no preço dos alimentos. Então eles sabem que o governo não está dando certo. E claro, com a ideia Bolsonaro de ser, nós vamos sim eleger muitos conservadores agora em 2024. Essa é a nossa esperança. E eu tenho certeza que sim, elegeremos muitos conservadores. Mesmo antes aí do mundo tomar conhecimento das barbaridades proferidas por Luiz Inácio, com relação ao povo de Israel, o que lhe custou a fama de ser o único mandatário do mundo a receber o título de persona non grata, antes disso tudo, nós brasileiros já vínhamos sentindo os impactos de uma má administração, não com falta de intenções do Planalto, muito pelo contrário. Eu acabei de falar, é a propósito essa conduta política do Brasil. Primeiro vieram as decisões de se acabar com a desoneração dos combustíveis e também do gás de cozinha, que estavam aliviando o bolso dos trabalhadores e das donas de casa. Depois de um ano e meio, mais ou menos, do final do governo de Jair Messias Bolsonaro, onde ele havia
taxado um índice fixo de 17% para os ICMS, né? Dando assim chances de se baixar o preço dos produtos ao consumidor, e onde ele também tirou o PIS e COFINS dos combustíveis e do gás de cozinha, o Luiz Inácio veio e cortou, derrubou essa desoneração e aumentou o custo. Brasil, evidentemente. Né? Consequentemente a isso vieram o quê? O aumento do ICMS, que o governo sabe perfeitamente que vai deixar os produtos mais caros. Não somente a gasolina e o gás de cozinha, mas tudo. A seguir, o atual mandatário, o que ele faz? Ele conseguiu emplacar aí uma reforma tributária meia boca, que ao invés de aliviar a vida do trabalhador, até que provem o contrário, vai sim onerar a vida do trabalhador. E muito, porque os impostos sobre os serviços serão aumentados, e muito. Como consequência, e prevendo um futuro incerto, claro que os investidores que não nasceram ontem começaram a desaparecer do Brasil, né? Procurando portos mais seguros, vide Estados Unidos da América. Isso tudo provocou uma fuga de capitais, fechamento de empresas. A prova disso é que o desemprego voltou a subir em janeiro e já atinge 8,3 milhões de brasileiros novamente, com uma taxa aí de desocupação que chegou ao menor nível para o mês desde 2015. Importantes indicadores da capacidade de crescimento futuro do Brasil apresentaram queda desde 2023. A taxa de investimento no Brasil ficou em 16,5% do PIB em 2023. Com esse resultado atingiu 18,8% com relação ao ano anterior. Só para se ter uma ideia, em 2021 o índice havia ficado em 18,9% do PIB. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, dia 1º, né? E isso foi feito pelo IBGE. Ora, se a gente compara que a taxa de investimento caiu, significa o quê? Que o investidor desapareceu, os investimentos diminuíram, empresas fecharam as portas e houve aumento do desemprego. Simples assim. Né? Agora, a taxa de poupança, que é outro indicador que mostra como está a vida do trabalhador. Por quê? Porque a poupança, sim, é o único investimento palpável para o trabalhador brasileiro, para o pobre. O pobre não tem dinheiro para ficar investindo em CDBs, em aplicações financeiras mais vantajosas, porque a grana é curta, o dinheiro é pouco, e a necessidade pode ser emergencial, se ele precisar fazer uso. Então a taxa de poupança apresentou uma queda em 2023 de 15,4% no ano passado, né? Sendo que em 2022 havíamos tido aí 15,8% de aumento na poupança. Caiu para 15,4%. Em 2021, essa taxa era de 17,4%, ou seja, 17,4% de aumento de investimentos na poupança. E agora estamos aí a 15,4%. Isso mostra que o governo de Jair Bolsonaro, além de ter dado uma segurança aos investidores para depositar suas reservas no Brasil, deram também chance para que o trabalhador comum conseguisse poupar um pouquinho que fosse. Coisa que agora desandou tudo. De acordo com os dados do IBGE, houve uma queda ainda de 3% na formação bruta de capital fixo. Isso já é um índice muito importante que registra a variação da capacidade produtiva futura da economia. Passado esse lado econômico, o que surge ontem? Uma notícia que as emissões por queimadas no Brasil bateram recordes no mês de fevereiro, né? E foram as maiores desde 2003. Horas, aumentaram as queimadas no Brasil. Não era a dona Marina Seringueira aí que estava dizendo que o governo Jair Bolsonaro era culpado pelo desmatamento, pelas queimadas?
Como que aumentou agora depois de 14 meses de governo de Luiz Inácio? Essa informação foi dada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O fogo vem assolando o estado de Roraima nas últimas semanas e fez disparar as emissões de carbono por incêndios florestais no país no mês de fevereiro. Até dia 27, 3 dias atrás, as queimadas emitiram 4,1 megatoneladas de carbono, que é o índice mais alto para o Brasil, pelo menos nas últimas 2 décadas. Só a Amazônia registrou 3 mil incêndios em fevereiro, motivados por desmatamento. Agora chegou a notícia de que o Luiz Inácio irá regulamentar os trabalhos de serviços de aplicativos, tipo Uber, por exemplo, que certamente fará com que a empresa resolva cair fora do Brasil, já que não interessa a ela arcar com custos operacionais, encargos trabalhistas, como INSS, Fundo de Garantia, por exemplo, além de ter que garantir um salário mínimo de ganho para os motoristas. Esta é a ideia que o Lula vai tentar emplacar agora como lei. Quem vai perder? O brasileiro, claro, que encontrou uma nova forma de transporte, uma maneira de driblar problemas graves de superlotação dos transportes públicos, né? Que agora vai ficar sem essa opção. Todas essas notícias negativas sobre a economia do Brasil, associadas ao fracasso diplomático brasileiro até agora, e principalmente nas questões que envolvem as desastrosas falas de Luiz Inácio, causaram um impacto muito negativo, né, para os países do G20, que terminaram suas reuniões ontem aqui em São Paulo. Eles estavam tentando elaborar uma política de como tratar os conflitos geopolíticos atuais, né? E por conta de digamos assim, uma espécie de vergonha de alguns diplomatas em lidar com esse assunto, sabendo que o presidente do Brasil está abrindo a boca e falando coisas que desagradam a maioria dos países, principalmente Estados Unidos e Europa, foi difícil chegarem a um acordo. Por isto, não foi divulgado nenhum comunicado dessa primeira reunião financeira do G20, que terminou ontem em São Paulo. Muito constrangedor. O Haddad tentou dar suas explicações, né? Como acontece com alguma frequência, digamos assim, muitas vezes o comunicado não é possível, disse ele, que presidiu os 2 dias do encontro aqui em São Paulo, escondendo o desconforto de perceber uma nítida insatisfação dos membros de outros países que participaram do evento e que ainda não conseguem perceber qual será o caminho econômico que será adotado no Brasil. Sem detalhar, o ministro explicou que o impasse geopolítico diz respeito aos conflitos que atualmente estão em curso. Hoje o mundo convive com 2 guerras que atraem mais atenção do Ocidente: o da Ucrânia e a da faixa de Gaza. O ministro explicou que também houve o mesmo impasse com o mesmo tema nas 2 reuniões de chanceleres que aconteceram no Rio de Janeiro a semana passada, a semana que anteveio a manifestação patriótica da Avenida Paulista. Fato é que os insultos descabidos de Luiz Inácio podem ameaçar um comércio bilionário entre o Brasil e Israel. O nosso presidente, fazer o quê? Insulta Israel desdenhando da relação comercial bilateral que disparou na gestão do governo anterior de Jair Bolsonaro. Em 2019, o Brasil havia exportado $500 bilhão, 2,5 bilhões de reais para Israel. E estas exportações aumentaram para 10 bilhões de reais em 2022, principalmente com petróleo. O Brasil abriu o mercado de petróleo para Israel. E claro, essa exportação de petróleo virou no ano seguinte o principal produto exportado do Brasil para Israel. Essa informação quem deu foi o Cláudio Humberto lá no Diário do Poder, né?
Isso tudo talvez explique a matéria de diversos veículos de imprensa, como a Bloomberg, por exemplo, que disse hoje que a economia do Brasil estagnou, está travada. E claro, por conta do fato de que os consumidores estão controlando seus gastos, estão com medo de gastar. Claro, ninguém sabe o que vem pela frente e ninguém quer gastar. E, principalmente, porque o impulso da produtividade de colheitas diminuiu. Tem aí muita coisa a ver também com o fenômeno El Niño, mas não importa. E isso, por si só, prenuncia tempos mais difíceis para o atual mandante brasileiro, Luiz Inácio, que sabe perfeitamente que se existe algum crescimento de PIB no Brasil de hoje, é graças à nossa agricultura, à nossa agropecuária. Então, a Bloomberg, não somente Bloomberg, como o Financial Times, estão divulgando essas notícias lá fora. O declínio no consumo das famílias confirmou que a economia perdeu dinamismo acentuadamente. Quem escreveu isso foi um economista-chefe de mercados emergenciais da Capital Economics, numa nota investigativa. Por isso mesmo, com tardia e improvável sensatez, o editorial de ontem do Estadão, trouxe uma radiografia do atual momento do mandatário brasileiro. E o editorial se chamava Luiz Inácio, o Irredutível. Esse é o texto. Eis a natureza de Luiz Inácio em seu esplendor. O chefão petista diz e repete que pretende ser líder de um amplo movimento suprapartidário para nada menos que salvar a democracia. Mas quando está entre os seus, deixa claro o que entende por democracia. Ou seja, um regime onde o PT de Luiz Inácio governe sem nenhuma oposição. Basta ver a caça aos conservadores pré-candidatos a prefeituras pelo Brasil, que estão sendo aí caçados pela Polícia Federal. Ora, o Luiz Inácio se apresenta como um democrata, no Brasil. Só que está exercitando aí o processo mais retrógrado, uma atitude anti-americana, e está demonstrando profunda agressão criminosa ao atacar Israel e a Ucrânia. Ele ataca a Ucrânia na medida em que defende a Rússia. E claro que isso tudo ameaça romper contratos de privatização, que evidentemente faz com que investidores privados desapareçam no Brasil. E isso não é uma política de quem deseja um Brasil forte e próspero. Esse é o Luiz Inácio, irredutível, demagogo e incorrigível autoritário, que quer ser visto como redentor do Brasil. Esse é o editorial do Estadão, que mesmo nós sabendo, que também faz parte do consórcio, e recebe ajuda financeira do Palácio do Planalto, não consegue esconder uma realidade, que é o fato de que o Brasil está, assim, economicamente se afundando, politicamente caminhando rumo à Venezuela, e nós temos como única arma fortalecer o conservadorismo, fortalecer a nossa política de direita, e isso nós podemos exercer, se Deus permitir, quando chegarem aí as eleições, onde poderemos escolher os nossos candidatos, se for possível, Por enquanto, meus amigos, hoje é dia, que nem eu falei, é um dia de notícias ruins, mas são fatos que todos nós precisamos saber. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pelo menos como informação do que está acontecendo no mundo afora. Desejo a vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso, e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.